Olá pessoal, eu sou o professor Romildo Neto e vamos aprender matemática. Antes da aula começar, peço a gentileza de, se você não for inscrito, se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário e compartilhar nas suas redes sociais para fortalecer a educação aqui na Costa TV. E vamos para a aula de hoje. Pessoal, vamos resolver hoje a 7ª questão de polígonos. Leia o texto 6 para responder a questão. Então, aí está o texto. Há uns 10 anos, um aluno, cujo nome infelizmente não recordo, apareceu na escola com algumas peças de seu artesanato. Trabalhando com madeira, pregos e linhas de várias cores, ele compunha paisagens, figuras humanas e motivos geométricos. Foi a primeira vez que vi esse tipo de artesanato. Depois disso, vi muitos outros trabalhos na mesma linha, sem trocadilho. Certo dia, folheando um livro, vi o desenho de um decágono regular e suas diagonais. Então, aí é onde está disponível o texto. Bom, observe que, no decágono que ilustra o texto 6, o aluno citado usou vários pedaços de linha para compor os lados e as diagonais do polígono. Cada lado e cada diagonal foi construído com exatamente um pedaço de linha. A quantidade de pedaços de linhas usado para formar as diagonais do decágono é... Pessoal, aqui é uma questão que tinha um texto enorme, tá? Tipo questão do Enem, mas que, na verdade, o que a gente precisa aqui para calcular é pouco. Vamos aqui à última parte, ó. Pegando essa última parte aqui. A quantidade de peças, de pedaços de linha usado para formar as diagonais do decágono é... Pessoal, ele está dizendo que... para compor os lados e as diagonais. Cada lado e cada diagonal foi construído com exatamente um pedaço de linha. Então, cada diagonal ele cortou ali os pedaços de linha, cada diagonal ele usou um pedaço para ir amarrando. Lembrando que diagonal vai de um vértice ao outro. A quantidade de pedaços de linhas usada para formar as diagonais de um decágono. Pessoal, se cada diagonal usou um pedaço de linha, basta eu encontrar o valor a quantidade de diagonais de um decágono. E aí eu vou encontrar a quantidade. Aqui tem o desenho, tá? Mas nem precisava do desenho. Eu precisava só perceber o seguinte. Vou subir um pouco a tela. Eu teria que perceber o seguinte. Como que eu calculo as quantidades de diagonais de um decágono? Tem aquela dica que eu dei no vídeo lá da parte teórica. E tem a fórmula. Vamos fazer pela fórmula para a gente memorizar. Porque à medida que quanto mais a gente usa alguma coisa... a gente memoriza aquilo, porque o nosso cérebro entende como aquilo é importante e ele passa a memorizar. Então, se toda hora a gente vê essas fórmulas, isso vai fixando no nosso cérebro. Então, vamos lá. A fórmula das diagonais totais é dada pela quantidade de lados multiplicado pela quantidade de lados menos 3, isso tudo dividido por 2. Aqui, relembrando dessa fórmula, né? N-3 é a quantidade de diagonais que sai de um vértice, porque o vértice não forma diagonais nem com ele mesmo, nem com os dois vizinhos. E como são N lados, N vértices no caso, então cada vértice sai menos 3 diagonais, multiplica pela quantidade de vértices que tem no polígono, que é N, e divide por 2, porque cada diagonal ela é contada 2 vezes, ok? Bom, substituindo um decágono é o quê? Uma figura de 10 lados. Isso eu precisava saber, tá? Embora tivesse a figura aqui, tá? Mas vamos supor que a questão não desse a figura. Então, você teria que saber que decágono é uma figura de 10 lados. Substituindo, vai ficar 10 vezes 10 menos 3, isso tudo dividido por 2. Bom, a quantidade de diagonais vai ser... esse 10 aqui com esse 2 eu já posso simplificar. Vai ficar valendo de 5. 10 dividido por 2 dá 5. Então, vai ficar 5 vezes... 10 menos 3 é 7. 5 vezes 7, 35. Isso está na opção E. Então, pessoal, a questão que tinha um texto, tá? Mas o que a gente precisava saber é isso. Cada diagonal foi construído por um pedaço de linha. Aí ela pergunta quantos pedaços, a questão pergunta quantos pedaços de linhas ia usar para formar as diagonais do decágono. Aí eu teria que saber calcular a quantidade de diagonais de decágono, ou pela dica que eu já dei no vídeo, ou pela fórmula. E aí você encontrava como... e a quantidade de diagonais é exatamente a quantidade de linhas que ele usou para fazer a diagonais, já que cada diagonal foi usado um pedaço de linha. Ok, pessoal? Então, questão 7, letra E. Muito obrigado por ter assistido a mais esta aula. Fique com Deus. Até a próxima.